Olá pessoal, nessa aula de hoje aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre dois recursos aqui muito importantes que a gente vai usar aí na maioria das nossas artes, que é o recorte de foto utilizando a caneta, a Pen Tool, e o recurso de máscaras também, as máscaras de camada. Então, vamos abrir uma imagem aqui, arquivo, abrir essa imagem aqui. Porém, turma, essa imagem está com fundo branco. Eu não quero esse fundo branco, eu quero recortar só a garrafa. Eu quero pegar essa garrafa aqui e jogar no outro fundo, no fundo de uma outra cor sem ser esse fundo branco. Para eu não precisar utilizar esse fundo branco, ter que digitar alguma coisa aqui em cima. E aí quando eu uso esse recorte com a Pen Tool, com a caneta, eu tenho uma maior liberdade, vamos dizer assim, para trabalhar na minha arte. Porque eu tenho só a garrafa sem o fundo, eu posso trabalhar com mais liberdade com esse elemento aqui. Então vou desbloquear minha camada aqui. Então o recorte, pessoal, ele é feito com essa ferramenta aqui, ó, a caneta. Então como é que funciona? Vou dar um Ctrl mais aqui para aumentar o meu zoom. Segura a barra de espaço, posso descer um pouquinho a imagem aqui. Eu sempre começo o recorte. O que é o recorte que eu falo? É contornar a imagem para depois a gente eliminar o que está de fora da imagem. Então eu sempre começo pela parte mais reta da imagem. Procuro uma parte mais reta e começo por ela. Então como é que a caneta funciona? É uma ferramenta um pouquinho chata no começo, mas é questão de costume também. Então sempre vou começar o recorte sempre um pouquinho para dentro da imagem, nunca aqui na borda, nunca muito perto da borda, sempre um pouco para dentro. Então dou um clique e solto. Ele criou o meu primeiro ponto aqui. Vou com o mouse, não precisa arrastar. Posso diminuir o zoom um pouquinho para visualizar a garrafa um pouco maior. E aí dou outro clique. Ele criou um segundo ponto. Segura a barra de espaço, ando na imagem. Subo mais um pouco. Como são linhas retas, estou só clicando. Beleza. Agora eu cheguei numa curva. Como é que eu faço quando eu chego numa curva? Eu vou segurar o Alt e vou clicar no meu último ponto para finalizar a minha linha aqui. Finalizei. Agora eu posso criar a minha curva. Como é que eu vou criar a curva? Eu vou clicar, segurar e arrastar. Então, clico, seguro e arrasto para fazer a curva. E eu posso arrastar para cá, para lá e tal, até ajustar a minha curva do jeito que eu quero. Terminei, posso soltar. E aí, pessoal, como tem uma curva para o outro lado agora, então eu sempre uso o recurso do Alt. Sempre que eu termino um ponto, eu pressiono o Alt e clico no último ponto que eu criei, para não ter erro. Clico aqui em cima, seguro e arrasto para fazer essa outra curvinha. Errei, por exemplo, quer fazer um pouco para baixo, Ctrl Alt Z. Aí eu posso clicar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, fazer a curva um pouco mais leve. Depois que eu fiz o ponto, pessoal, eu posso editar qualquer ponto desse aqui, segurando o Ctrl. Eu seguro o Ctrl e vou arrastar o ponto, ó. Tanto o ponto quanto a haste também. Posso segurar o Ctrl e arrastar a haste, ó, para mudar a direção da curva ou abrir um pouco mais a curva. Então aqui eu posso mexer um pouquinho nessa curva que está muito... Beleza. Então segurei o Alt, cliquei no último ponto. E aí eu posso continuar. Aqui eu estou fazendo bem rápido, pessoal, para não atrasar, não ficar muito grande a aula. Vocês podem fazer mais lentinho aí. Segurei o Alt, cliquei no último ponto. Clico, seguro e arrasto para fazer a curva. Posso fazer essa curva primeiro aqui, ó, essa curvinha para dentro primeiro. Seguro o Alt, clico, seguro e arrasto.
seguro o Alt, clico no último ponto, clico, seguro e arrasto. Seguro o Alt, clico no último ponto, clico, seguro e arrasto para fazer uma curva aqui, ó. Posso fazer um pouco mais para dentro. Não tem importância eu comer um pouquinho da imagem assim não, pessoal. Mas ela vai ficar pequena, não tem problema. Seguro o Alt, clico. Soltei o Alt já, clico, seguro e arrasto para fazer a curvinha aqui. Seguro o Alt novamente, clico no último ponto. E aqui posso fazer reto aqui mesmo, não tem problema. Seguro o Alt, clico no último ponto. Soltei o Alt, agora clico, seguro e arrasto para fazer essa curva. Seguro o Alt, clico para finalizar minha linha. Cliquei, só que uma linha reta não precisa arrastar, posso só clicar. Seguro o Alt, clico no último ponto. Agora vou fazer uma curva, então clico, seguro e arrasto. Alt, finalizo a linha. Clico, seguro e arrasto. Isso é um pouco para dentro aqui, ó. Seguro o Alt, cliquei. Agora é uma linha reta, então não preciso clicar segurar, posso só ir clicando. Agora tem uma curva. Seguro o Alt, clico no último ponto, solto o Alt, agora clico, seguro e arrasto para fazer a curvinha. Seguro o Alt, cliquei, agora clico, seguro e arrasto para fazer a curva. Seguro o Alt, clico no último ponto, cliquei, basta fazer uma curvinha aqui, ó. E a partir dessa aqui, seguro o Alt, cliquei no último ponto, agora eu posso descer reto. Agora tem uma outra curva, seguro o Alt, clico no último ponto para finalizar a linha. Vou criar uma nova linha agora. Clico, seguro e arrasto. Seguro o Alt, cliquei no último ponto. Posso clicar aqui já, ó. Clico, seguro e arrasto. Arrasto bem lá na frente para fazer a curva. Vou desfazer aqui, Ctrl Alt Z, só para arrastar para cá um pouquinho. Seguro o Alt, cliquei, clico, seguro e arrasto. Seguro o Alt, cliquei, clico, seguro e arrasto. E finalizei a minha marcação. Lembrando que isso aqui por enquanto não é uma seleção, é somente uma marcação. Então, terminei de contornar a garrafa. O que eu vou fazer? Botão direito, criar seleção. Aqui, pessoal, esse raio de difusão é para a gente suavizar um pouco o recorte, para o recorte não ficar muito duro. Então eu sempre uso entre 0,5 e 1,2 pixels, ou 0,5 até 1,5, até 1,5. Esse aqui eu vou usar 1 pixel, que como é uma imagem mais que está com fundo bem branco, então eu posso usar um pixel que vai ficar legal. Então dou OK e ele criou uma seleção para mim. Olha só, criou uma seleção que a gente fez, certo? Então o que eu faço agora? Posso diminuir o zoom para ver inteira. Eu vou criar uma máscara. Esse botão aqui, ó, ele cria uma máscara de camada. O que a máscara faz? Ela esconde ou revela informações de uma imagem. Nesse caso aqui, ó, criei a máscara. O que ele deu errado aqui? Porque a minha seleção ficou ao contrário. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter essa seleção aqui. Eu tenho que pegar a garrafa para eu excluir a parte de fora. Então o que eu faço? Eu dou um Ctrl Shift I. Então agora sim ele pegou a garrafa. E aí eu posso vir criar a máscara. Ele vai esconder o fundo. Lembrando que ele não apagou o fundo. Ele não apagou o fundo por enquanto. Ele só escondeu. Olhem, reparem aqui na miniatura da máscara. Ó, então aqui eu tenho a camada. Aqui eu tenho a máscara da camada. Então tudo está em preto aqui na máscara. É o que ele escondeu. No caso, aquele fundo branco que eu tinha.
Ok? Então agora, como eu não vou mexer mais, eu posso aplicar essa máscara aqui nessa camada. Então eu clico com o botão direito, aplicar máscara de camada. Posso excluir também. Aqui eu vou aplicar. Então agora realmente ele apagou o meu fundo aqui, meu fundo branco. E aí agora já tem a minha imagem sem fundo, com fundo transparente, que eu posso jogar num outro documento. Pessoal, então depois do recorte feito aqui, eu já posso criar o meu documento em branco, certo? Então eu vou lá em arquivo, novo, 800 por 800 e ok. Já posso desbloquear minha camada de plano de fundo e eu já posso arrastar minha garrafa para cá. Então vou lá onde está minha garrafa, com a ferramenta de seleção selecionada, clico, seguro e arrasto para cá, ó, e solto ela aqui. Eu posso dar um Ctrl T para diminuir, Shift Alt. Eu posso diminuir ela aqui bastante, aqui desse tamanho, acho que tá legal. E ok. Então agora já tem minha garrafa aqui, que eu posso trabalhar com outro fundo. Então vou clicar na camada 0, posso deixar ela por enquanto aqui, que eu vou usar ela mais para frente do projeto. Então vou clicar aqui e agora eu vou criar o fundo. Então vou criar um fundo aqui de gradiente, de degradê. Então degradê, cliquei aqui para configurar. Então no primeiro pino, só que eu não vou colocar cores aleatórias aqui. Eu vou pegar cores da própria imagem da garrafa. Então vou pegar aqui no primeiro pino um verde bem escuro, bem lá da base da garrafa mesmo. Ok. No segundo pino, um verde mais aberto, um verde mais forte, nessa parte da garrafa aqui. Vocês podem ver que eu não preciso colocar as cores aqui. Eu posso, se eu tivesse uma imagem, uma foto, por exemplo, podia pegar cores da própria foto para montar o meu fundo. Ok. Então aqui meu primeiro pino, então tem o primeiro pino verde escuro, o segundo pino verde claro. Então agora eu posso só configurar meus pinos de opacidade, que são esses pinos de cima aqui, ó. Então o primeiro 100% e deixo o segundo com 100% também. Ok. E a gente vai usar a opção radial com o verde escuro na parte de fora. O degradê, pessoal, ele fica feio. O degradê, o interessante dele é a gente não conseguir visualizar onde ele começa, onde ele termina. Então a gente tem que trabalhar um pouquinho nessa escala dele aqui, ó. Então eu posso colocar aqui 132, por exemplo, e marcar a opção pontilhamento, porque eu já não consigo ver onde ele termina e onde ele começa. E aí fica esse efeito mais interessante. Assim deixa a minha arte com um efeito muito amador. Então posso deixar aqui 132 ou até mais um pouquinho. 135 tá legal. 132. E ok. Então meu fundo está pronto. Minha garrafa está aqui, então eu posso andar com ela para onde eu quiser aqui. Então eu tenho a camada 0, que eu vou usar mais para frente, tenho o meu plano de fundo, tem a garrafa. Acima da camada de plano de fundo do degradê eu vou criar uma textura. Então vem aqui em camada de ajuste, padrão. E aí eu vou usar esse modelo aqui, ó, parecido com couro aqui, um isopor. Eu acho que esse granito vai ficar mais interessante, turma. Esse granito aqui, ó. Se não tiver aparecendo essas opções aqui para vocês, vocês vêm aqui nessa engrenagemzinha e marca aqui padrões da web. Depois vem, por exemplo, eu vou vir em padrões 2, eu vou dar um anexar. Ele vai anexar aqui apareceu de novo que eu já tinha. Mas caso esteja aparecendo só algumas opções, só vir na engrenagemzinha aqui e marcando as opções e clicando em anexar, que ele vai adicionando as texturas aqui. Então vou usar essa textura aqui mesmo. A escala acho que posso deixar 100%, que tá legal. E posso dar um OK. E aí eu vou misturar, com essa camada de textura selecionada, eu vou aplicar aqui o modo de mesclagem sobrepor
e vou diminuir a opacidade dela para deixar mais fraquinho. É só para não ficar aquele fundo liso, muito liso. Sentir que está muito escuro, diminui mais um pouco. Sentir que está muito forte, diminui mais um pouquinho. Vamos testar uma outra textura aqui. Vamos testar essa aqui com opacidade mais baixa. Eu acho que a outra ficou mais interessante mesmo, essa aqui. Eu posso aumentar um pouco a opacidade para enxergar um pouco mais ela. Ok, então já posso agrupar esse fundo aqui. Seleciono a camada de cima, seguro o Shift, seleciono a de baixo, Ctrl G. Posso chamar esse aqui de BG. Minha garrafa está aqui. Tô achando um pouco claro demais esse meio aqui, pessoal. Vou dar uma mexida nesse slider aqui. Tô achando muito clarinho demais. Assim já melhorou. E ok. Então agora, turma, eu quero dar um pouquinho mais de brilho nessa garrafa aqui nesse meio. Então o que eu vou fazer aqui? A gente vai aprender o recurso de pincéis aqui. Então vou criar uma camada nova em branco, certo? Vou pegar o meu pincel, aqui estão os pincéis. Vou clicar com o botão direito na tela para configurar o meu pincel. Então tem vários pincéis aqui, redondo duro, redondo macio. Tem os pincéis aqui de partículas, os pincéis especiais. A gente vai usar esse aqui, ó, redondo macio, que é a primeira opção aqui do Photoshop. Redondo macio. E aí vai aparecer essa bolinha aqui, que onde eu clicar ele vai aplicar o meu pincel. O pincel, se eu colorir aqui, ele vai pintar a tela toda. Então posso aumentar, então estou utilizando a tecla colchetes, a tecla de fechar o colchetes no teclado aqui, ó. Então fechar colchetes aumenta, o abrir colchetes diminui. Então posso deixar mais ou menos desse tamanho. A cor aqui, turma, eu posso pegar o conta-gotas, ó. Vou pegar o conta-gotas aqui e vou selecionar uma cor. Pode ser essa cor aqui, ó. Então quando eu pego o conta-gotas e clico em alguma parte da minha tela, ele copia essa cor aqui para a cor do primeiro plano. Então quando eu voltar aqui no pincel e dar um clique na tela, vai ficar aquela cor ali. Então olha só, por que a gente usou o pincel redondo macio? Porque ele tem a dureza 0. Essa dureza aqui, se eu colocar a dureza 100, por exemplo, ele fica forte. Se eu colocar a dureza 0, ele fica suave. Então vou dar um clique aqui no meio. E aí vou mudar a minha camada, minha sobreposição para o meu modo de mesclagem, desculpa, para sobrepor. E aí vai ficar muito forte, eu posso diminuir bastante aqui, ó. É só para aumentar um pouquinho o brilho mesmo. E para vocês aprenderem uma técnica nova aí. Então, ó, sem a luz, com a luz. Sem, com. Posso até diminuir mais um pouquinho a opacidade. Então, sem a luz, com a luz. Ok? Então aqui eu já posso agrupar esses dois também. Esse aqui eu posso chamar de luz. E esse aqui eu posso chamar de garrafa. Agora eu posso agrupar os dois. Selecionar a luz, selecionar a garrafa. Ctrl G. Posso colocar aqui garrafa mesmo. Ok? Uma coisa nova aqui, pessoal. Se eu quiser que essa luz seja aplicada só na garrafa e não afete o fundo, o que eu faço? Eu clico com o botão direito aqui na luz e clico aqui, ó, criar máscara de recorte. Que a luz não vai ser aplicada no fundo, somente na garrafa. Olhem só. Então vamos refazer o processo aqui. Aqui eu tinha uma camada normal de luz. Ela está sendo aplicada em tudo que está para baixo, na garrafa e no fundo, certo? Quando eu clico com o direito e crio uma máscara de corte, podem ver que ele cria uma setinha aqui, ó, indicando que essa camada
está sendo aplicada somente na camada de baixo. Então agora a minha luz, ó, ela é aplicada somente na garrafa e não afeta o meu fundo. Tá ok? Isso aqui a gente não chegou a ver ontem e na outra aula. Então a luz foi aplicada somente na garrafa. Acho o efeito mais interessante. Aí eu posso até aumentar um pouco mais essa opacidade, ó, que não, como não vai afetar o fundo, eu posso até aumentar um pouquinho mais. Olha só. Sem a luz, com a luz. Então deu um destaque maior para a garrafa. Ok? Beleza, posso posicionar a minha... E quando eu andar com a garrafa, eu vou andar com a luz também. Olha só. Eu posso posicionar mais ou menos aqui minha garrafa. Posso até aumentar um pouquinho mais. E agora eu vou trabalhar com os textos. Vou criar uma camada de texto aqui. E a gente vai usar a frase beba com moderação. Só que eu vou quebrar essa frase em vários blocos. Então vou escrever só beba por enquanto. E aqui eu vou usar a fonte Monte Serra, na versão Black. O tamanho aqui, turma, pode ser aí um 100 na cor branca. Espaçamento 0 mesmo. Eu posso deixar mais ou menos aqui, ó. Beleza. Quero duplicar esse texto. Seguro o Alt, clico, seguro e arrasto. Eu vou digitar o com. Posso deixar o com mais ou menos aqui. Vou duplicar novamente. Seguro o Alt, clico, seguro e arrasto. Tecla T para entrar na ferramenta de texto. Clico aqui, seleciono. E vou quebrar a moderação também, para ficar mais... eu consegui deixar o texto maior. Aqui eu posso deixar mais ou menos aqui. Seguro o Alt, clico, seguro e arrasto. Digito o restante. Por que é bom a gente quebrar os textos assim, turma? Para conseguir trabalhar os textos um pouco maiores, entendeu? Se eu digitar a moderação inteira, vai pegar quase a tela inteira aqui. Então eu perco muita... minha diagramação acaba ficando ruim. Então vou deixar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos o C cedilha alinhado com o C de cima ali. Beleza, tem os textos prontos. Então agora, pessoal, a gente vai usar o recurso de máscara de camada, para a gente brincar um pouquinho com esses textos aqui, para trazer um efeito como se a garrafa estivesse entrelaçando as letras. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma máscara de camada em cada texto desse aqui, ó. Então eu vou clico na camada ali, crio a máscara. Vou criar uma máscara em cada um. Ok? E vou abrir o meu grupo garrafa aqui, ó, só para eu conseguir ver a garrafa por enquanto. Então o primeiro texto que a gente vai trabalhar vai ser esse beba. Então o que eu vou fazer? Eu quero esconder esse pedacinho do A, como se ele estivesse atrás da garrafa, somente o pedacinho do A, a perninha do A. Então o que eu faço? Eu venho na camada da garrafa, eu seguro o Ctrl e clico na miniatura da camada, nesse quadradinho. Não pode ser de cá, tem que ser aqui. Quando eu seguro o Ctrl e clico na miniatura da camada, ele seleciona, ele faz uma seleção de tudo que está na camada. Então ele selecionou a minha garrafa, ok? Então eu estou com a garrafa selecionada. Então agora eu vou lá na máscara do beba, lembrando, ó, tem a camada e tem a máscara da camada. Eu tenho que clicar aqui na máscara, certo? Vou pegar meu pincel. E é o seguinte, turma, como é que funciona as máscaras? A máscara trabalha com duas cores de pincéis, a cor branca e a cor preta. Se eu quiser esconder as informações, eu coloco a cor preta em primeiro plano, deixo o preto aqui em primeiro plano. Se eu quiser revelar informações, eu deixo a cor branca em primeiro plano. Então peguei o pincel, estou com a máscara selecionada. Cor preta, o que eu posso fazer? Posso aumentar o meu zoom um pouquinho, Ctrl mais. Eu posso diminuir o pincel, deixar ele bem pequenininho. Deixar o pincel aqui, ó, para entrar na configuração do pincel, lembrando que eu peguei o pincel aqui, botão direito na tela. Posso deixar ele bem pequenininho. Posso aumentar o meu zoom.
Eu vou passar o pincel aqui, turma, sem pegar no B, senão ele vai apagar o B também. Então bem de leve aqui para não pegar no B. E olha só, por que eu selecionei a garrafa? Porque aí ele vai pintar somente dentro da garrafa, entendeu? Só onde está, só dentro da seleção da garrafa. Se eu passar o pincel aqui de fora, não acontece nada. Se eu passar aqui em cima do A, por exemplo, não acontece nada, porque as alterações estão sendo feitas somente dentro da seleção da garrafa, por isso que eu selecionei a garrafa. Então aqui ó, acabou que apagou um pouquinho do B, ó. Então o que eu faço? Eu quero, ó, eu não apaguei o texto, eu só escondi essas informações aqui. Então a máscara, ó, se eu vier aqui segurar o Shift e clicar em cima da máscara, ele me mostra de novo o texto. Então eu não apaguei o texto, eu somente escondi uma parte do texto. Por isso que é interessante usar as máscaras, porque a máscara ela deixa um design menos destrutivo. Então, por exemplo, se eu chegar no fim da arte e quiser revelar de novo esse A aqui, é só vir aqui, colocar o pincel na cor branca e passar o pincel aqui, ó. Porque se a gente usar a borracha aqui, depois se eu chegar no final eu não consigo reverter mais, vou ter que digitar outro texto, certo? Então o que eu faço? Eu quero apagar só o A, pincel, ferramenta pincel, lembrando que não é esse pincel de histórico, é o pincel de cima aqui, ó, pincel normal. Estou com a máscara selecionada, na cor preta, posso até diminuir mais um pouco o pincel, posso colocar até a dureza dele em 100%, para ele ficar mais duro, e vou passar aqui, ó. E apaguei somente o A. Vou tirar o zoom e olha só, traz esse efeito como se a garrafa estivesse entrelaçando as letras mesmo. Ok? E agora vamos fazer com os outros textos. Aqui no com, vou clicar na miniatura, aumentar o zoom, vou passar o pincel de novo. Esse M vou deixar por cima, o mod não vou mexer, e vou aqui no oração aqui e vou apagar o C cedilha também. E olha só, dá a impressão que a garrafa está entrelaçando as letras. Beleza, já fiz as minhas máscaras, já escondi os meus textos, sempre lembrando com a cor preta para esconder. Eu posso já tirar essa seleção, eu tenho que, sempre que eu terminei de mexer com as máscaras, eu tiro a seleção. Então eu uso o Ctrl D para tirar a seleção. Agora eu não estou com a seleção da garrafa mais. Então posso diminuir mais o meu zoom para ver como é que está ficando. Já posso agrupar os meus textos. Cliquei na primeira, segurei o Shift, cliquei na última. Ctrl G. Posso colocar aqui textos. Beleza, se eu quiser posicionar, mover isso aqui tudo, pega a ferramenta seleção, seleciona a camada textos, seguro o Ctrl, seleciona a camada garrafa. E aí eu posso arrastar todo mundo junto, ó. Essa posição aqui eu acho que tá legal, tá bacana. Se eu quiser diminuir com as dois grupos selecionados, Ctrl T, eu posso diminuir tudo, ó. Lembrando, segurando o Shift e o Alt. Confirmei. E ok. Então aqui, pessoal, o maior intuito dessa aula aqui é explicar a questão do recorte da garrafa e das máscaras. Então a máscara ela esconde ou revela informações. Exemplo, vou pegar minha garrafa aqui, vou criar uma máscara, pincel na cor preta. Se eu passar aqui, ó, ele não vai apagar minha garrafa, ele vai esconder essa parte da garrafa. Se eu quiser excluir a máscara, botão direito aqui em cima e excluir. Certo? Então sempre lembrar disso. Máscara trabalha com duas cores, preto e branco. O preto esconde informações, o branco revela informações. Então estou com a máscara, pincel na cor preta, passei, escondi. Pincel na cor branca, passei, revelou. Ok? Então posso excluir minha máscara aqui, só um teste para mostrar para vocês aqui. E agora eu vou só colocar um textinho aqui embaixo para finalizar. Vou criar uma camada de texto aqui. Posso colocar ela bem pequenininha, tipo uns 20. Vou escrever Heineken Brasil. Ferramenta de seleção. Vou aqui em caractere. E aqui eu não vou usar o black, vou usar aqui um semi-bold, por exemplo. E vou colocar um espaçamento bem grande, bem alto. 1000 de espaçamento. E aí vou dar um Ctrl T e vou diminuir um pouquinho esse texto aqui.
Ele ficar bem minimalista aqui mesmo na arte. Aqui eu quero então por que eu não excluí essa camada 0? Vocês vão entender agora. Por que eu não excluí ela? Que ela vai servir de base para a gente alinhar esse texto aqui. Porque, por exemplo, eu quero colocar esse texto alinhado ao centro. No centro certinho da tela aqui. Então o que eu faço? Seleciono a camada do texto, Heineken Brasil. Vou segurar o Ctrl e vou clicar na miniatura da camada 0. Aqui no quadradinho. Não pode ser aqui. Seguro o Ctrl e clico aqui. Ele vai criar uma seleção da camada 0. A camada 0 tem o tamanho exato da tela. E aí, com a ferramenta seleção selecionada, eu venho aqui em cima no painel de alinhamento. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai alinhar no topo. Aqui na base, aqui no centro, certo? Então eu quero deixar ele nessa posição, mas eu vou alinhar somente na horizontal. Então eu clico aqui e ele vai alinhar certinho na horizontal. E eu posso dar um Ctrl D para tirar a seleção. Ok? E para esse texto só não ficar muito perdido esse texto aqui, eu vou criar um retângulo aqui em volta dele, um retângulo bem fininho. Então ferramenta retângulo, clico, seguro e arrasto. Bem discreto mesmo, bem minimalista, para a gente usar o conceito de arte mais limpa mesmo. Aqui vou deixar ele sem preenchimento nenhum e com um contorno branco. E aqui na espessura eu posso deixar aqui 2 pixels, acho que está de bom tamanho. Ferramenta de seleção, ver como é que ficou. 2 pixels, acho que ficou muito ainda. Vamos testar aqui 1 pixel, ver se vai ficar muito fino. Não, 1 pixel ficou muito fino, pode deixar 2 pixels mesmo então. E aí eu vou alinhar o meu retângulo também. Clico no retângulo, seguro o Shift, o Ctrl, desculpa. Seguro o Ctrl, clico lá na miniatura da camada e alinho ele no centro também. Beleza, agora eu quero alinhar esse texto no meio certinho desse retângulo aqui. O que eu faço? Seleciono o texto, aí ao invés de clicar com o Ctrl na camada 0, eu vou clicar no retângulo. Seguro o Ctrl, clico no retângulo. Eu posso clicar aqui no meio para alinhar tanto na vertical quanto na horizontal. Se eu clicar aqui, ele vai alinhar à esquerda do retângulo. Clicar aqui, alinhado ao centro. Ctrl D para tirar a seleção. Então já posso agrupar esses dois aqui. Seleciono os dois, Ctrl G para agrupar. Posso chamar isso aqui de rodapé. E aí posso até subir ele um pouco aqui, ó. Subo isso aqui um pouco, subo os textos e as garrafas, a garrafa um pouco também. Mais um pouquinho o rodapé. E beleza, já posso fazer minha pós-produção. Então Ctrl Shift Alt E, botão direito, converter objeto inteligente, e posso aplicar um camera raw aqui. Um pouquinho de claridade para dar um destaque, um pouquinho de vibração também aqui. Posso tirar um pouco a saturação. Esse tipo de arte bem com pouca saturação está sendo muito usado, pessoal. Então arte assim muito saturada não está sendo muito utilizado. Então ou você deixa com os tons originais ou pode tirar um pouquinho a saturação para ficar um ar aí mais gelado, vamos dizer assim. Então aqui não vou mexer no restante, no contraste posso até mexer um pouco. Posso vir aqui no FX, colocar um pouquinho de vinheta, bem pouquinho. E posso dar um OK. Olha, antes da pós-produção, depois da pós-produção. Aí vai muito do gosto. Eu acho que essa vinheta foi muito. Acho que eu não preciso nem, como eu utilizei um degradê. Acho que nem preciso utilizar a vinheta. Posso deixar assim mesmo. E aí já posso exportar a minha arte. Só para a gente ver rapidinho aqui, uma outra pós-produção que eu posso fazer aqui, pessoal, é a pesquisa de cores, que é um recurso muito bacana no Photoshop também. Então vou clicar aqui na camada de ajuste, pesquisa de cores. Nessa primeira opção aqui eu vou selecionar a primeira opção, ó. Então são alguns filtros pré-definidos do Photoshop. Então se eu clicar aqui ele muda completamente a história da minha arte, as cores. Então esse filtro aqui trabalha basicamente com cores. E eu posso ir com a setinha do teclado, ó, testando outras opções. Olha só. Lógico que não pode fugir muito do conceito. A Heineken é verde, eu não posso usar
um filtro como esse, deixar ele mais azul, que eu perco a identidade visual da arte. Mas eu posso, pois ó, esse ficou bacana, esse Fuji Eterna Kodak 2395. Ele, aquele verdão escuro que ele estava aqui nas bordas, ele deixou um verde mais, um verde musgo. Então deixou a arte aí um pouco mais, vamos dizer assim, mais envelhecida. Então é só fechar aqui que ele já aplicou. Se eu quiser tirar esse efeito de pesquisa de cores, é só eu clicar aqui e exportar minha arte. Se eu quiser tirar o Camera Raw, tiro aqui também. Então essa é a arte original, essa é a arte com o Camera Raw e essa é a arte com o Color Lookup. Se estiver usando o Photoshop em inglês, Color Lookup, ou pesquisa de cores, se for no Photoshop em português. Ok? E aí já posso exportar minha arte. Arquivo, exportar, salvar para o web. Deixa as opções marcadas, sempre verificar se o arquivo não está muito grande aqui. Ele não pode passar de 1,1 mega, senão o Photoshop, o Facebook vai dar uma contraída. Então se ele passar de 1,1 aqui, vocês desmarquem essas opções aqui. Essas duas opções, que vai diminuir um pouco o tamanho. Mas se não, pode deixar marcado. Para ver a arte inteira, é só clicar duas vezes aqui, para ver ela por inteiro. Salvar, escolhe a pasta e pode salvar aqui. Heineken. Ok? Então a gente finaliza por aqui hoje. E é isso aí, treina bastante aí.